O Band Entrevista de hoje recebe o deputado federal Cacá Leão. Deputado, a gente estava falando no bloco anterior sobre as divisões dentro da Câmara. Hoje, a Câmara Federal tem representantes de 30 partidos. É um recorde desde a redemocratização do país. O senhor acha que são muitos interesses, muitos partidos dentro de um espaço só? Eu acho. Eu acho que é até absurdamente assustador. Verdade. A gente tem, e poderia ter sido pior, se a gente não tivesse criado a cláusula de barreira na última mudança, na última reforma política que foi feita, que é uma discussão que, desde que eu cheguei lá, desde o primeiro ano, eu participo de comissões para discutir a reforma política. E sempre tenho levado essa questão. Não dá para você fazer uma reforma política pensando no próximo pleito eleitoral. Não dá para você fazer uma reforma política pensando na eleição seguinte. Tem que ser a longo prazo. Vai ser uma reforma bem feita. A gente precisa pensar a longo prazo. Por quê? Porque é uma questão de sobrevivência. Aí vem para nós a natureza do animal, do ser humano. Ninguém vai fazer nada que vai votar nada que venha ali prejudicar. Todo mundo quer fazer, procura fazer o que pode lhe adequar ao melhor. É uma questão de instinto de sobrevivência. Então, enquanto a gente for pensando em reforma política, enquanto a gente for pensando em uma condição para a eleição seguinte, para o ano seguinte, para o pleito seguinte, nunca a gente vai atender os desejos da sociedade. A gente precisa fazer uma reforma política pensando daqui a 20 anos. Eu, particularmente, defendo a questão da unificação das eleições. Não dá para a gente ter eleição de 2 em 2 anos, não dá para a gente ser profissional dessa questão. O cara é candidato a deputado, 2 anos depois ele é candidato a prefeito, depois é candidato a deputado de novo, a governador, a presidente. Não dá para ser feito desse jeito, até porque com isso você acaba fragmentando e tendo esse tipo de condição. Quando você vem para uma eleição única, você fortalece partido. Quando você fortalece partido, automaticamente você diminui o número de partidos, porque você vai ter um candidato a vereador, um candidato a prefeito, um deputado estadual, um deputado federal, um governador, basicamente aliados pela mesma bandeira e aí caminham dentro do mesmo partido. Mas a gente tinha 38 partidos políticos formados, 30 com cadeira representada no Congresso, muitos partidos, inclusive, que elegeram apenas um parlamentar, com direito a tempo de liderança, com direito à discussão. Isso é inadmissível. Graças à cláusula de barreira, a gente fez com que isso diminuísse, inclusive, o partido, para ter acesso ao fundo partidário, ele tem que ter atingido essa cláusula de barreira. Então, isso vai fazer com que se diminua esse número de 30 partidos já agora, nesse primeiro momento, aqui na Assembleia Legislativa. Inclusive, mesmo nós vamos receber 3 deputados estaduais de 3 partidos diferentes, os quais não atingiram a cláusula de barreira. Mas isso faz parte de um processo da reforma política que precisa ser ampliado nesses próximos anos. Mas, volto a dizer, não dá para você fazer pensando no amanhã. Sem dúvida. O senhor, no seu mandato anterior, votou a favor da reforma trabalhista, uma reforma bastante polêmica. Agora nós estamos diante de uma outra reforma, também muito polêmica, que é a reforma da Previdência. O que é que o senhor acha dessa reforma, na proposta que está apresentada hoje? Olha, o governo inclusive, já falou que vai retirar a proposta que lá está, que foi discutida, que foi bastante debatida, inclusive o relator é um deputado baiano, o deputado Arthur Maia, que eu acho que buscou fazer, trabalhar uma matéria muito difícil, muito sensível de se falar. Eu, inclusive, brinco por onde eu passo que nessa eleição agora a gente só ia discutir, deputado, mas você votou a favor da reforma trabalhista. Votei por entender que nesse momento é que nem um remédio. A gente não cura doença, infelizmente, com carinho, com palavra, com coisa. A gente precisa dar remédio, e o remédio, às vezes, ele é amargo. E foi o que aconteceu com a reforma trabalhista. A gente fez isso pensando na geração de emprego do Brasil. Infelizmente, a gente viveu um momento muito difícil da nossa política, principalmente na questão da corrupção. Mas, se a gente for tirar isso de lado e se a gente for olhar os números da nossa economia, por exemplo, nesses últimos anos o Brasil melhorou nesses últimos anos. Quer ver, a gente tem uma inflação menor, a gente cresceu o nosso PIB, a gente tem uma condição hoje melhor. Então, essas reformas estruturantes, elas são necessárias para que o Brasil ganhe fôlego e possa suprir, possa sobreviver a essa crise. A questão da reforma da Previdência, ela ainda é mais sensível do que a reforma trabalhista, mas ela é necessária. Agora, não se dá para você fazer uma reforma
pensando em se defender algumas categorias, pensando em retirar desse processo essa discussão. Não dá para você privilegiar os maiores. Eu acho que a reforma da Previdência ela tem que ser feita primeiro pensando do maior para o menor. E eu acho que o primeiro a dar exemplo somos nós, políticos. Eu acho que não dá para você... A vida é feita de exemplo. Se você pega um papel e joga no chão dentro da sua casa, o seu filho pequeno vai ver e vai pegar e vai jogar aquele papel no chão também, porque para ele vai ser isso natural. Então, eu parto do princípio que quem quer fazer tem que dar o exemplo. O senhor está no segundo mandato. No primeiro, o que é que o senhor avalia como foi a sua principal marca e o que o eleitor pode esperar agora de Cacaleão nesse segundo mandato? Olha, a gente teve um primeiro mandato que eu no final, vejo que foi bastante positivo. Foi bastante positivo. Num momento conturbado da política, talvez o mais difícil de todos os tempos, a gente viveu um processo de impeachment, a gente viveu 2 denúncias contra o presidente da República, você viveu votação de reformas estruturantes dentro do Congresso Nacional, onde as pessoas e a população muitas vezes não entendia o que é que estava acontecendo, o que é que estava sendo discutido. Você tinha uma marca de corrupção carimbada na testa da classe política muito forte. Mas quando a gente para ver e somar e tirar o apurado desse nosso mandato, eu particularmente acredito e tenho isso, graças a Deus, tive esse reconhecimento da população, afinal, fui um dos deputados que foram reeleitos para continuar ajudando a nossa Bahia nesses últimos anos. A gente conseguiu ajudar bastante o nosso Estado, principalmente ajudar o Brasil, trazendo recursos, fazendo obras importantes. Demos uma contribuição muito grande à saúde do Estado da Bahia e é com esse mesmo pensamento que a gente volta para o segundo mandato agora lá em Brasília. Tá certo, deputado. Quero lhe agradecer, viu? Muito obrigado pela sua participação aqui. Eu aqui agradeço a vocês o carinho, a atenção. É um prazer muito grande. Sempre que me convidar, estarei aqui sentado na cadeira para poder conversar, ouvir, falar para as pessoas, prestar conta. Afinal, não é só através das redes sociais que a gente tem essa oportunidade. Conversando cara a cara, olhando através da câmera no olho do cidadão para poder demonstrar a nossa vontade, o nosso desejo de construir uma Bahia e um Brasil cada vez melhor. Tá certo, muito obrigada. O Band Entrevista de hoje termina aqui. Para você, um bom fim de semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá.